Fala meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês galera? Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia, trazendo hoje para vocês a análise completa deste belo aparelho aqui que é o Leeco LeMax 2. Se você não conhece, a Leeco é uma marca chinesa que vem crescendo bastante aí nos últimos tempos. Esse é o primeiro modelo que eu testei da marca e já adianto para vocês que me agradou bastante. É o modelo que se chama LeMax 2. Eu adquiri ele diretamente pela Banggood, que é um parceiro aqui do canal, uma loja online que vende diversos produtos, é confiável, eu recomendo, pode comprar que chega sem problema nenhum. Demorou 30 dias para chegar e foi taxado em R$190, ok? O preço dele varia de 190 a mais ou menos $230, depende da versão e das promoções que você vai encontrar por aí. Essa versão aqui que eu tenho em mãos, galera, é a versão de 4 GB de memória RAM com 64 GB de armazenamento interno. Tem uma outra versão mais parruda ainda, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, e uma versão menorzinha com 32 GB. Em relação ao processador, nós temos aqui um Snapdragon 820, que é um belo processador, um processador top de linha, um dos melhores aí atualmente do mercado. A gente melhor do que ele só tem o Snapdragon 821, que é coisa de 10% mais rápido, e o Snapdragon 835, que acabou de ser lançado no mercado. Em termos de configurações de tela, nós temos aqui uma tela muito bonita, pelo que vocês estão vendo, de 5.7 polegadas Quad HD, galera. O que é Quad HD? São 2K, então seria uma tela 2 vezes o Full HD. E o que isso te traz de resultado no uso? Ela é muito bonita para visualização, para você jogar seus jogos, para você ver seus vídeos, você tem muito mais definição. Então é uma tela muito agradável de se ver e pelo que vocês podem ver é uma tela bem grande, né? Então para você utilizar mídia, para você mexer, é muito mais agradável. Se você tem mão pequena, pode ser uma desvantagem, porque talvez você não consiga chegar a alguns pontos da tela. Apesar de eu ter a mão um pouco maior, eu também não chego em todos os pontos da tela. Mas é uma desvantagem aí de tela grande, que como tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas me agradou muito. Todo mundo que vê esse aparelho aqui, olha para ele e fala, pô Becker, que aparelho bonito, que tela grande, que aparelho que é esse? Ele chama muita atenção. Aqui atrás nós temos uma câmera de 21 megapixels da Sony, que é a mesma câmera que equipa o Moto X-Force, que é um aparelho aí da Lenovo. É uma câmera muito interessante, eu já vou falar mais detalhadamente dela. E nós encontramos aqui também um sensor de digitais que funciona mais ou menos, não é o melhor dos mundos. Uma coisa que eu sempre falo dos celulares chineses é o tal do sensor, que não me agrada, ele não responde como deveria responder. Então, em alguns momentos, quando você coloca a mão, ele vai de primeira, às vezes não vai, se o dedo tá um pouco suado, ele não funciona, tem que dar uma limpadinha. Assim, dá para usar, mas ele não é rápido como a gente vê de marcas top de linha, como a gente tem às vezes da Lenovo, que é bem rápido, da Asus, da Samsung, etc. Ele ainda deve um pouquinho em relação à velocidade, mas você vai conseguir utilizar. Aqui na frente nós temos uma câmera de 8 megapixels com uma abertura 2.2 e a câmera traseira, eu esqueci de falar, é uma abertura 2.0, o que dá uma entrada de luz razoável. A gente tem algumas câmeras já com abertura 1.7, então não é a maior abertura que a gente encontra no mercado, mas tá ok. E temos aqui também um flash Dual LED com 2 tons para não deixar você com aquela cara de fantasma, né? Para ficar um tom de pele um pouco melhor, um pouco mais natural. Em termos de acessório, esse aparelho aqui ele vem bem completinho, ele vem com um fone de ouvido, o carregador, o cabo USB e ele já vem com a capa de plástico, né, a capa de TPU, né, na verdade, para você poder proteger seu celular, e ele vem também já com a proteção, com a película de vidro aplicada. Então é muito legal que você já pega praticamente o celular pronto para usar, não precisa comprar nenhum acessório. Uma coisa que chamou muita atenção é que esse aparelho não tem a entrada de 3.5 milímetros, gente, é só a entrada USB tipo C, então para você escutar suas músicas vai ser por aqui, mas eu vou explicar para vocês porque esse aparelho tem uma questão bem interessante em relação ao som que me surpreendeu. Falando em qualidade de construção, gente, é um aparelho muito bonito, ele é muito bem construído, vocês podem ver que é um corpo inteiro de metal, é unibody, gente, como eles falam, né, que é um corpo único. Essa é a cor dourada, a gente tem a cor prata e a cor rose gold, que é a cor rosa. Eu gostei dessa cor, mas eu prefiro ainda a prata. A dourada não me atrai muito de forma geral, mas eu achei ele bem bonito, bem elegante. Em termos aqui da frente, a gente tem a tela, que ela não ocupa o celular inteiro, ela vem até quase aqui ao canto, mas tem uma leve borda, e aqui embaixo nós temos os botões táteis. Então você não tá vendo, mas quando você toca aqui, os botões se ligam, tá? Então você tem o botão de back, o botão de retornar, de mexer nos aplicativos normalmente do Android, e eles acendem quando você toca. Isso é bem legal. No uso, ele é um aparelho muito bom na mão. Por ele ser grande, ele tem uma pegada muito bom. Ele é um pouco grosso, tá? Na minha opinião, ele não é um dos aparelhos mais finos. E uma coisa que me chamou a atenção é pelo fato dele ser um aparelho tão grosso, ele tem uma bateria pequena. E aí que a gente entra já, vamos falar um pouquinho da bateria, que
que é uma coisa que me chamou bastante a atenção e é o tendão de Aquiles desse aparelho. A bateria dele, galera, dura aí na faixa de 1 dia de uso, para quem faz uso intermediário do celular sem utilizar muito, sem usar de forma muito pesada. No meu caso, quando chega, dependendo do dia, 5h30 ou 7 horas da noite, eu já preciso recarregar ele, porque ele já tá lá com seus 20% de bateria. E por que que isso acontece? Por causa, na minha opinião, eu acho, por causa principalmente da tela de 5.7 polegadas Quad HD. É uma tela que usa muito recurso de imagem e isso faz o processador gastar mais bateria, né? É uma bateria de 3.300 mAh, se eu não me engano, 3.100, me desculpe, eu não tô lembrando de cabeça, mas eu coloco aí na descrição para vocês. E acabou sendo uma bateria pequena para esse aparelho. Por ser um aparelho tão grosso, a Leeco podia ter colocado sim uma bateria maior aqui. E também poderia ter colocado a entrada de 3.5 milímetros, isso sempre me deixa invocado. Mas falando em relação, assim, ao que me incomodou no aparelho, de forma geral, é a bateria. Ela não dura o dia todo, ela não tá fora dos padrões, mas como é um aparelho com muito recurso audiovisual, realmente a bateria não dá conta. Então, se você é um cara que precisa daquela bateria pesadona, pode ter certeza que esse aparelho não vai te atender, ou você vai precisar andar com o carregador para no final da tarde você dar aquela recarga rápida. Ele tem o Quick Charge 3.0 que ajuda a recarregar mais rápido, mas ainda assim não é o ideal. Eu acho que eles poderiam sim ter colocado uma bateria maior. Agora vamos falar em termos da câmera. Aí a gente entra numa parte boa aqui que me deixou muito satisfeito. Essa câmera, galera, como eu falei para vocês, é uma câmera de 21 megapixels da Sony. Ela tem um sistema de foco aí por PDAF e por contraste, que já é bem melhor do que a gente só ter um sistema de foco por contraste. Então ele é um foco já, digamos assim, rápido, não é um dos mais rápidos, eles não se compara com o Dual Pixel que a gente tá vendo aí nos celulares mais novos, mas ainda assim é um foco bem aceitável, ok? As fotos são muito boas, me agradaram bastante, é um sensor que dá um nível de detalhes muito alto na foto, principalmente por ser 21 megapixels. Os pixels, galera, eles não determinam qualidade, tá? Eles determinam tamanho de foto, tamanho de impressão, e quanto mais pixel, mais você consegue cropar, que é cortar a foto, aproximar, sem perder detalhe. Mas é uma câmera muito boa, eu acho que ela não faz muito pós-processamento, então quando você tira uma foto, a foto sai exatamente do jeito que ela deveria sair. Ela não tem aquele exagero de pós-processamento que os celulares, alguns aparelhos normalmente fazem, e aí você tem aquela coisa meio, como eu sempre falo, fica um tom pastel na foto. Não, aqui você tem um recurso legal, ela se sai bem em situações de baixa luz. Eu acho que ela tem um pequeno, assim, ela deve um pouquinho na questão da medição da luz, porque às vezes em alguns ambientes que você tá, você precisa que a exposição tivesse um pouco mais alta e ela não reconhece isso, ela deixa a exposição baixa e aí você precisa manualmente ir lá e aumentar essa exposição. Tem um recurso bem fácil na câmera que você consegue fazer isso, mas é basicamente esse detalhe. Então eu achei uma câmera bem interessante. A filmagem, vocês viram aí como foi o vídeo. Eu gostei muito do resultado, achei olha, uma bela câmera pelo preço que esse celular oferece, tanto a câmera traseira como a frontal. A frontal filma muito bem, vocês viram aí no vídeo, ela saiu até aparentemente melhor do que a câmera traseira, né? E a câmera frontal tem 8 megapixels que tira selfies razoáveis também, bem acima da média do que a gente vê para aparelhos dessa faixa de preço. Então, resumidamente falando assim, são boas câmeras, elas não deixam nada a desejar para quem quer tirar fotos, digamos, muito bonitas, quem usa muito câmera. Se você é um viciado em foto, esse aparelho vai te atender muito bem. É lógico que ele não é tão bom como aparelhos top de linha no mercado, a gente tá falando de Galaxy, de iPhone, ele não chega nesse nível, mas ele tá muito bem colocado entre, digamos assim, entre o patamar do início já de uma câmera excelente. Falando-se em termos de desempenho, galera, é um ótimo aparelho, ok? Ele vai rodar tudo que você precisa. Com essa configuração que a gente tem aqui, o Snapdragon 820, 4 GB de RAM, você vai estar sossegado, você vai rodar todos os jogos, todos os aplicativos, sem travamento, sem queda de quadro, o sistema em si vai extremamente fluido, porque é um hardware pesado, então você tem um celular sossegado aí para pelo menos uns 2 anos para frente, rodando tudo sem muitos problemas, ok? A memória de 4 GB ou 6 é uma memória DDR4, isso significa o quê? Que é uma tecnologia de memória RAM mais rápida do que a gente vê na maioria dos aparelhos, que é uma DDR3. Então isso são recursos assim que a empresa não dá muito destaque, mas que no final das contas vale bastante a pena. Um detalhe que chama bastante atenção e que pode não agradar a todos é o sistema operacional que nós temos aqui. Ele é baseado em Android, é o Android 6.0, mas nós temos aqui a EUI, que seria EUI,
que é um sistema parecido, digamos assim, com o iOS. Então, ele não lembra muito, a gente poderia dizer, o sistema da Xiaomi, tá? Mas ele lembra bastante o iOS. Você não tem gaveta de aplicativos aqui, pelo que vocês estão vendo, são todos aplicativos na tela. Você tem menus totalmente customizados. Então, se eu quero mudar a luminosidade da tela, por exemplo, eu tenho que clicar no botão de gerenciamento aqui de aplicativos, para ele abrir as opções para mim. Aqui na tela de cima para baixo, eu só tenho notificações. A gente não tem o botão também de gaveta de aplicativos, como eu falei. Eu tenho um botão de aplicativos da Leeco. Então, a Leeco coloca alguns bloatwares aqui, que são aqueles aplicativos que vêm dentro do aparelho, mas você pode desinstalar alguns, você coloca outros na gaveta, não me incomodou. Você consegue deixar o celular do jeito que você quer. Eu achei a UI fluida, um sistema bonito, agradável. Leva um tempinho para você se acostumar? Leva, não é um sistema que você vai pegar e vai sair usando sem se perder um pouquinho, mas depois que você acostuma, ele roda suave. E a Leeco, ela oferece vários serviços como a Apple tem, por exemplo, do iCloud, etc. Então existe todo um ecossistema da Leeco que você tem o LeCloud, você tem o sistema de notas, você cria uma conta e ele vai se integrar a todos os aparelhos da Leeco. Parece ser um recurso bem interessante, eu não uso normalmente esses, eu uso tudo da Google, então eu não cheguei a testar, mas ainda assim a Leeco mostrou que o sistema está bem desenvolvido, não tive nenhum travamento. Muita gente perguntou, Becker, tá travando essa ROM? Parou de funcionar aqui o sensor digital? Não, galera, minha ROM veio sossegada, então eu não tive problema nenhum em relação a isso. Falando agora em relação a som, pessoal, esse aparelho aqui me surpreendeu bastante, porque ele tem duas tecnologias. Primeiramente, a tecnologia Dolby Atmos, ou é um T mudo, então fica Atmos ou Atomos, depende do jeito que você falar. É uma tecnologia que ela faz o quê? Ela separa as frequências de uma forma melhor e você tem o som mais dividido. Então você tem um som mais puro, você consegue escutar melhor as frequências quando você põe um fone de ouvido ou no próprio falante. Os falantes aqui embaixo são dois, mas apenas um funciona. Ele toca bem? Toca bem, não toca muito alto. Em algumas frequências de som ele toca bem alto, em outras nem tanto. Os agudos se sobressaem um pouco mais, me incomodaram um pouco, mas com a tecnologia Dolby Atmos a gente tem um som bem puro, que é mais difícil da gente ver normalmente em fones chineses dessa categoria. Então tem um som bom sim para a categoria dele, é só um que funciona, não são os dois. Agora falando da entrada USB tipo C, né? Nós não temos a entrada de 3.5mm, isso é uma coisa que me deixou irritado, porque eu tenho vários fones, eu gosto de poder utilizar meus fones, e você vai falar, ok Becker, mas tem o adaptador. Sim, o adaptador você pode colocar, utilizar o seu fone 3.5 normal, só que às vezes você esquece, vai viajar, pede o adaptador, é meio chato, né? Então eu acho que tem que ter uma entrada C de 3.5mm, mas nós temos uma vantagem aqui, que eu pesquisei, eu não sabia que a Leeco tinha isso, que é uma tecnologia proprietária de som para o USB tipo C. Então basicamente o que acontece é o seguinte, o fone de ouvido que vem junto com o aparelho, ele tem um processador na própria entrada USB tipo C, que ele não faz você perder qualidade de som. Então quando o som sai do celular para o fone de ouvido, ele sai como se fosse o tal do lossless audio, que é o áudio sem perda nenhuma de som. É estranho, galera, porque o fone é um fone normal, é um fone de plástico, ele é bem feitinho e tal, mas não é um fone bem construído, nada disso. E ele funciona, quando eu coloquei e eu liguei essa tecnologia, eu fiquei bem assustado, porque ela dá uma qualidade de som realmente muito melhor. E eu não sabia disso, então fui pesquisar e descobri na internet que a Leeco foi uma das primeiras a criar essa tecnologia proprietária, que você consegue uma qualidade de som melhor com a entrada USB tipo C. Então você vai precisar ter um fone de ouvido que tenha suporte a essa tecnologia para poder conectar aqui, mas gente, dá uma diferença muito legal. A frequência do som, ela muda totalmente, você tem uma pureza muito maior de som e é realmente como se você estivesse escutando o som, sei lá, em algum produto de alta definição. Realmente, fiquei assustado, não esperava isso. Então, quando a gente olha, galera, esse aparelho, ele tem muito recurso interessante, ele tem muito recurso premium por um preço muito barato. A qualidade de construção dele é boa, ele tem uma câmera boa, ele tem uma tela muito bonita de visualização, ele tem um sistema muito bem integrado. A única coisa que não me agradou foi realmente a bateria. Esse é o ponto fraco dele, mas todo celular tem o seu porém. E no frigir dos ovos, né, como falam, no final das contas, é um belo aparelho, galera. Se você tá querendo um aparelho parrudo, com bom desempenho no dia a dia, com uma boa câmera, bom para filmar, vocês viram os testes aí de câmera, é uma bela opção. Ele me surpreendeu muito, eu não esperava que fosse um aparelho tão bom. A questão do tamanho é pessoal, pode ser que você goste, pode ser que não. Aparelhos de tela grande são bons para visualizar a mídia, mas não são bons para você usar com uma mão só. Às vezes você tem que ficar ali, né, pegar com as duas mãos
principalmente para quem tem mão menor. E é um aparelho que não me incomodou para colocar no bolso, apesar de ele ser grande, ele entra no bolso sossegado, não tive grandes problemas com isso. Então, galera, é um ótimo aparelho. Eu gostei muito, fiquei meio surpreendido com a Leeco, não esperava tanta qualidade assim. Vou pedir mais aparelhos aqui pra gente poder testar outros modelos. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esqueçam de colocar aí seus comentários. Se vocês quiserem algum vídeo, algum modelo específico, coloca aí embaixo, eu tento trazer aqui pro canal. Mas é uma ótima opção. Se você tiver interesse, o link tá aí na descrição para você comprar, beleza, galera? Eu sou o Becker, até o próximo vídeo, muito obrigado por ver até agora e um abraço.